Com o nosso programa de Educação em Debate aqui na nossa TV Galega, a nossa querida e sempre imagem da cidade, agradecendo aí a presença da professora Lourdes, ela que estará sempre conosco, dando aí a sua dica legal para que a gente aprenda sempre mais sobre a nossa língua, a língua portuguesa, tão importante, o nosso veículo de comunicação, né? A nossa maneira mais forte de expressão, de cultura, de cidadania e tudo que possa fazer parte dessa relação. Então nós agradecemos de coração a presença da professora Lourdes, ela que estará conosco agora praticamente todas as sextas-feiras, dando o seu alô, o seu recado, tá certo? E como já anunciamos, nós teremos os 3 últimos blocos a presença da professora Suzana, ela que acabou de defender a sua tese de doutorado e vai colocar para nós como é que aconteceu esse processo, como é que foi essa vivência e quais são as ideias que ela está defendendo. Nós, na medida do possível, queremos trazer essas pessoas, muitas pessoas que estão produzindo cientificamente muita coisa boa em Blumenau, né? Os nossos escritores, a professora Suzana também, escritora, 3 livros, professora, é isso? Sim. 3 livros, maravilha, hein? Não é fácil escrever 3 livros. Seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua presença, não é? E espero que você se sinta à vontade, enquanto eu vou anunciando aqui o nosso patrocínio, a Santa Úrsula Cirurgia Dental Programada, e ela está contratando então vendedores para realizar este trabalho de vendas na área de implantes odontológicos com extensão para outros tipos de tratamento. Oferece ótimo comissionamento e ajuda de custo, e quem se interessar procurar na Rua Amazonas 2845 ou ligar para 336-4284. Então nosso papo é mole, né, meu? Nosso bate-papo de agora com a professora Suzana tem um oferecimento da Santa Úrsula Cirurgia Dental Programada, tá certo? Professora, então vamos lá, um prazer novamente tê-la. Meu programa faz um tempinho já, né? É verdade. Né? A senhora não era doutora ainda, né, naquela época, agora o negócio está melhor. Como é que foi todo esse processo? Já passou aquela loucura de muito estudo, sem final de semana, já passou, agora está mais beleza, só curtindo os convites para lecionar aqui, lecionar ali, coisa séria. Isso é coisa de doutora. Fala para nós como é que foi. Foi muito legal, inclusive a defesa foi em março, não é tão recente, já faz uns 5 meses. Sim. Mas foi muito legal, um processo sofrido, né, porque eu não tive liberação, então tive que sacrificar feriados, férias, foi um trabalho exaustivo, com muito esforço pessoal e muita determinação. Porque faria novamente? Não é brincadeira. Ah, com certeza. Eu adoro estudar, né, Anselmo? Isso eu sei, é verdade. Gosto muito de ler, então é a minha vida. Na verdade, eu dediquei a minha vida a compreender as engrenagens da escola pública. Qual foi o tema específico da sua tese? O que você defendeu nesta tese? A minha preocupação de fundo tem sido as relações de poder na escola. Né? Então eu vou, apesar das contradições da organização do trabalho docente, né, é possível construir relações sociais de tipo novo. Uhum. É possível construir solidariedade. É isso que foi a minha tese. Então essas relações sociais do tipo novo, que relações são essas? São relações de solidariedade? Isso, basicamente. São aquelas que se distinguem das vigentes, né? É comum a gente dizer que vivemos numa sociedade individualista, competitiva, né? Fragmentada, departamentalizada. Então, construir relações sociais de tipo novo significa romper muitos destes estereótipos, não é? De que tem que ser assim, de que temos que continuar individualistas, isso. De que temos que defender as coisas assim como elas estão. Isso. Quer dizer, significa a possibilidade de construir outras relações. Né? Relações mais solidárias, mais fraternas, né? Relações mais humanas, e é possível. Precisa ter opção política, né? Precisa ter clareza, né? Precisa dar sentido à própria existência, precisa ter um projeto, né? Precisa ter uma concepção filosófica, né? Uma concepção, uma consciência também. Uma concepção filosófica que determina, né? Uma certa consciência, tem que ter uma concepção epistemológica, enfim, tem que ter um projeto de sociedade para poder se colocar esse desafio, porque não é fácil. Eu ia dizer, é muito difícil, professora, porque, digamos assim, o aluno vem de uma família que está, digamos assim, no meio de um processo onde, basicamente, tudo que mais se explica, não radicalizando, porque tem muitas exceções e tem muita coisa boa, mas, basicamente, as relações são orientadas para
para a não confiança, para a não solidariedade, para cada um cuidar do seu umbigo. Normalmente a sociedade está se formando já desde o seio da família, a você se proteger, a você inclusive estudar para você ir bem, o outro não importa, não é? Não é um processo complicado nessa relação? É bem complicado. E, inclusive, durante o processo da minha tese, eu vou me dar conta de que na adolescência há uma fascinação pela amizade. Isso me chama muita atenção. É verdade. Né? Eles são fascinados pelo bando, pela convivência e tal. E aí eu comecei a me perguntar, não estaria ali, né, o germe das relações sociais tipo novo, eles não estariam ali querendo dizer do projeto deles, né? Porque vive conflito em casa, vive conflito na sociedade, vive conflito na escola, e onde é que eles estão bem e se dão bem? No grupo. No bando, no grupo. Inclusive para partilhar maconha. É verdade. Até não, existe uma relação. O grupo é tão forte na vida que, inclusive, quando entra o quesito drogas, ele passa a ser mais forte não só por causa de um cigarrinho de maconha, mas pela relação com o grupo, não é? É sim, para ter identidade, né? Para se sentir pertencendo a um grupo, comungando determinadas ideias. E isso dá identidade. E é esse processo que permite a construção do eu deles, né? De cada um deles. Ou seja, aproveitar esse momento e... o problema é quando o grupo não alimenta o suficiente para garantir uma vida adulta consentânea, né? O problema é esse. Então, aí o papel do professor, né? De saber aproveitar esse período da vida, que é um período de muita criatividade, de muita potencialidade, né? Porque eles querem contribuir, eles querem ajudar, eles querem um modelo, né? E muitas vezes o adulto, por não ter um trabalho anterior, prévio, acaba imputando as relações de tipo velho, né? Ferrando, usando de violências simbólicas, né? Tentando enquadrá-lo aos seus valores. A marcação da escola antiga. O aluno errou no terceiro ano primário, ele vai ser lembrado disso até o terceiro ano do segundo grau. É o estereótipo, né? Ficou rotulado, ficou marcado. O pecador. E é preciso ver tudo isso como um processo, né? Então as pessoas têm direito de errar, de retomar as ideias, né? De retomar posturas, porque a vida é movimento, né? A gente não está pronto e não está acabado. Tudo é produção, né? O professor é o centro desse processo enquanto condutor, não é? Desse processo, porque é ele que tem que, digamos, propor e proporcionar este ambiente de construção, não é? Dessa construção de novas relações, de solidariedade, etc. e tal. Na maioria das vezes, nós professores, não estamos nessa dimensão, nessa dimensão de preparo. Estaria aí o principal obstáculo para se atingir essas novas relações? Inclusive, há um teórico muito interessante, João Bernardo, que ele vai falar de uma desvalorização sucessiva das gerações. Então, ele vai dizer que, atualmente, nos países do terceiro mundo, o papel da escola está sendo mais importante do que o da família. Né? Ele vai falar isso para os filhos da classe trabalhadora, porque para os filhos bem-nascidos, a família continua sendo, digamos, a escola que vai fazer com que eles não esqueçam a sua origem, não é? Mas para a classe trabalhadora, a escola passa a ter esse papel, a família menos e a escola mais. Então, nesse sentido, o professor precisa estar antenado e preparado para essa função. E o que a gente tem sentido, eu tenho trabalhado agora, né, com pedagogia em outra cidade, o que a gente tem sentido é que o professor sente isso, percebe isso e está reclamando, dizendo, mas é um sobretrabalho, porque a família está transferindo para a escola a responsabilidade da educação. Quer dizer, tudo em cima da gente agora? É praticamente isso. Então, na prática, o professor sente isso, e isso é fato. Né? Mas por quê? Aí é preciso analisar o contexto dessa situação. Né? Quer dizer, vivemos numa sociedade em que não dá mais só para o chefe de família trabalhar, quer dizer, a mãe precisa trabalhar, né? Os irmãos mais velhos precisam trabalhar, quer dizer, a criança, o jovem cresce numa casa em que não há mais o espaço de convivência, né? Há raros momentos do coletivo dentro de casa. Muda toda a relação, né? Altera completamente a relação. Onde é que ele vai ter espaço de convivência? Na escola. Na escola. E o professor não se sente preparado para trabalhar essas relações de convivência. Com esse novo perfil que se lhe apresenta. Isto sugere que a escola deverá
deverá, digamos assim, colocar no seu projeto um ingrediente chamado afetividade, que faz parte das boas relações, é isso? E também trazer a família para a escola, né? Então nós vamos falar sobre isto no próximo bloco, esta relação afetividade na escola e a família na escola como ingredientes necessários ao sucesso da realização, para o sucesso da realização de novas propostas, novas relações que a professora Suzana propõe na sua tese de doutorado. Um instantinho só, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, sempre num oferecimento de Santa Úrsula Cirurgia Dental Programada, e que está neste momento contratando vendedores para realizar este trabalho de vendas. Portanto, se você estiver interessado, procurar na Rua Amazonas 2845 ou ligar para 336-4284, tá certo? Este é um alô, um recado de Santa Úrsula Cirurgia Dental Programada, ok? E agradecendo o nosso patrocinador, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Professora, você estava falando que o professor não está preparado, digamos assim, para lidar com outras relações, em permitir que a escola seja um momento de relacionamentos, de relações diferentes que a família não está conseguindo atingir. Não é que não está conseguindo, que está modificando, né? É isso mesmo. Como sugerir ao professor, a pergunta é assim, o que o professor deve considerar? Vamos aproveitar que temos professores nos assistindo, porque às vezes na educação a gente fala, e o professor às vezes quer assim, mas como fazer? Eu estou tentando, não consigo. Como é que é essa relação? É necessário, quer dizer, a gente não pode ficar dando receita, né? Por isso precisa de ter uma concepção. A educação não tem receita. Não tem receita, né? É necessário uma concepção de sociedade para poder imprimir determinados vínculos na sala de aula em função do projeto que se tenha de sociedade, né? Mas o que eu tenho falado e o que eu acredito é que as informações estão disponíveis, né? Vivemos na era da informação. É verdade. Né? Você tem TV a cabo, você liga lá nos vários canais, você tem um mundo de informações que chegam naquela telinha mágica, né? Naquela janelinha para o mundo. Estão nos livros, não é? Está no computador, na internet, enfim, está por aí. Agora, o professor, ele se distingue enquanto mediador de levar informações, porque ele é aquele que pode agregar valor a determinados valores a essa informação. Então, que a internet não pode, né? Que a internet não pode, que o telepapo não pode, né? Que a conferência multimídia não pode. Que o ensino à distância nunca também vai não proporcionar. Faz, né? Então, eu acho que se o professor conseguir trabalhar determinados valores, né? Se ele consegue construir, né, novas relações, a questão do conteúdo, a questão da informação, ela vai sendo suprida em função do convênio que se estabelece, Sim. da postura, porque postura é convênio, acordo, né? Então, da postura que é construída, que se estabelece. Ao fazer isso, ele já está construindo relações sociais de tipo novo, né? Então, mais tarde, o menino vai saber onde é que ele vai procurar tal conteúdo, né? O que importa é saber conversar, saber dialogar, não é? Saber argumentar, né? Saber pesquisar, isso que interessa. E é isso que os professores querem. Só que eles ficam, na verdade, muitas vezes, amarrados pelo programa a ser vencido. Então, essas coisas acabam confundindo, né? Não, ele não pode trabalhar essa coisa de desenvolver oralidade, ou de desenvolver autoestima ou afetividade, Sim. porque ele tem conteúdo para vencer, né? Então, mas tem que dissociar, por que não dá para, por exemplo, assim, porque eu também acho um pouco isso, sabe, que os conteúdos têm que ser dados, né, eu sou obrigada a reconhecer, né, mas não dá para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Justamente. Por exemplo, na maneira de eu trabalhar, digamos, eu sou um professor, eu tento ser professor de história, né, eu sempre digo que eu tento, né, e na hora que eu estou trabalhando no conteúdo de história, esses componentes de afetividade, de outras relações, têm que estar presentes. Ou seja, eu não preciso deixar de dar um conteúdo para estabelecer relações novas, é isso ou não? Entendi? Não, é isso mesmo, sim. Mas de maneira geral, o professor que não tem determinada concepção de educação, ele fica confuso, né, diante disso, porque há uma hierarquia na escola, né, há instâncias superiores que acabam cobrando, porque ainda é senso comum de que o bom professor é aquele que consegue um bom manejo de classe, e bom manejo de classe significa aluno calado, aluno quieto, e
isso é muito comum ainda nas escolas, né? Então, aquele que mexe carteira, que faz aluno conversar, que causa um certo barulho, muitos diretores já passam lá para ver o que está acontecendo. Está com problema. Então é preciso romper, inclusive, essa mentalidade, né? Porque nessa outra perspectiva de construir criticidade, de construir projeto, de construir outras tem que ter relações, um espaço que permita, né? É preciso deixar o outro falar, não é? Então, nesse processo, pode-se aprender, inclusive, o tom para falar, não é? O quanto se pode falar, quer dizer, aí é uma questão a ser conquistada e construída com aquele coletivo na sala de aula. Mas é óbvio que dá para trabalhar as duas coisas juntas, né? Até porque senão ficamos numa relação aleatória, né? Sim, claro, não tem sentido a escola daí, né? Daí não. Então, se nós não tivermos uma relação também de ter que dar noções das, digamos assim, das conquistas já científicas que já aconteceram para os alunos, não é? Então temos que criar um outro ambiente onde só vamos conviver, né? E ainda tem essa missão do conhecimento, né? De passar e construir, né? Mas é uma diferença enorme entre, por exemplo, apenas transmitir as conquistas dos nossos antepassados e fazer com que essa geração compreenda que ela também pode construir e conquistar outras conquistas. Então, esse é um processo a ser construído. E aí o papel do professor. E agora está mais complicado, né? Porque a internet está voando, as informações estão dobrando e o professor deve ficar meio maluco. Porque está mudando tudo muito rápido. Por isso o papel dele de resgatar valores, né? De resgatar valores, de sedimentar valores. Porque a gente vive com essa história do enxugamento do Estado, da crise, né, do Estado-nação, a gente vive também uma crise de valores, né, Anselmo? Não dá para dissociar a questão da educação com a questão política e econômica, né? Não sejamos ingênuos, é um reflexo imediato. Aliás, no seu livro, A Competência do Professor através dos Tempos, você coloca muito claramente que a escola tem sido uma reprodutora fiel, até diria assim, isso é fiel por minha conta aqui, né? Da ideologia do aparelho do Estado, não é? Ou seja, a escola reproduz ideologicamente o Estado. Como é que isso acontece? Será que a escola realmente só reproduz e que alguns acenos diferentes são esporádicos? Como é que explica para nós quando a professora Suzana, a doutora, que ultimamente não, eu até sou obrigado a dizer, né, porque eu sei que não dá conta de tanto convite, não é? Está dando aula na UDESC, na Univale, professora do IBS, não dá conta de convite, isso é muito bom, é resultado de um trabalho, né, até porque eu sei que o que a professora Suzana está falando aqui ela faz, é isso que dá crédito, porque nós professores temos um costume muito feio, às vezes a gente fala muito, mas não faz, e eu sei que ela faz o que ela está dizendo, por isso ela é merecedora de crédito. Como é que é esta reprodução ideológica na escola do Estado? Na verdade, eu me vali naquele pedaço do livro de vários autores, né? Então, Althusser é que usa essa expressão, né? Então, eu me vali de Althusser, de Baudelot Stablet, de Bourdieu, Passeron, etc. Mas, naquela mesma reflexão, eu pego as teorias de Carnot, e o Carnot vai dizer que a escola tanto é reprodutora das desigualdades, quanto espaço de questionamento. Então, eu partilho da opinião do Carnot em especial, né? Tanto é que, se não fosse possível, nós não teríamos construído relações sociais de tipo novo nas experiências, nas escolas do GAPEP, né? Em que o GAPEP trabalhou. Então, não é tão fechado assim, mas existe toda uma estrutura, toda uma organização, toda uma hierarquia. Controla. Exatamente. Gestada para garantir ou para ter um certo controle. Então, romper com essa lógica, romper com esse esquema é possível, mas passa por uma... É um parto. Passa por uma opção coletiva, passa por desenvolver um trabalho coletivo. Então, o tal do projeto político-pedagógico, né, que para muita gente é mais um papel a ser preenchido. Essa discussão ela é extremamente revolucionária nesse sentido, porque faz com que as pessoas façam um inventário, né, de como está a escola, o que está bom, o que não está bom, o que pode ser melhorado. E nesse sentido, é possível então construir um projeto em conjunto, um projeto coletivo. Quer dizer, a ruptura passa necessariamente pelo coletivo. Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas nós já voltamos com este bate-papo legal, né? Bate-papo gostoso, instrutivo aqui com a professora Suzana.
Nós já voltamos em um instantinho só. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, em nome de Santa Úrsula Cirurgia Dental Programada, ela que está contratando vendedores para realizar este trabalho na área de implantes odontológicos, com extensão para outros tipos de tratamento, e oferece ótimo comissionamento e ajuda de custo. Interessados, Rua Amazonas 2845 ou 336-4284. Muito bem. De modo geral, professora, estamos aqui voltando agora ao nosso bate-papo, mas de modo geral a escola acaba reproduzindo a situação ideológica do Estado, até porque as leis são concebidas pelo Estado, não é? Digamos, elas são, digamos, quase que impostas pelo Estado, que na verdade é isso. E deu para perceber essa diferença, por exemplo, quando nós tínhamos a 5692 de 71, né? 71. Um direcionamento na área profissionalizante que acabou despejando uma ideia para a educação para o Brasil inteiro, que depois foi visto que deu tudo errado. Nesse sentido, agora a nova lei 93, 94, 96 permite dar esta autonomia. A senhora vê como um avanço nesse sentido de a escola não necessariamente ser este aparelho de reprodução da ideologia do Estado, a partir dessa nova lei, ou é só uma questão também de concepção de quem está lá, naquela escola, naquela unidade? A lei é muito ambígua, né? Isso vai depender de decretos e da normatização de quem está na escola. Agora, os espaços de construção do diferente, né, seriam exatamente os conselhos participativos, né, os conselhos de pais que envolvesse professores, comunidade, pais e tal, para que houvesse de fato descentralização. Mas também não dá para esquecer que, apesar de tudo, apesar das boas intenções, essa lei acaba tendo um cunho profissionalizante muito de peso, né? Acaba tendo um cunho profissionalizante de peso. Tanto é que o Estado se desobriga, está se desobrigando do ensino médio, não é? E mantém a obrigatoriedade apenas para o fundamental, né? Isso significa que vai haver uma certa privatização do ensino, a projeção para isso. Há uma tendência? Há uma tendência de se privatizar o ensino, assim como está se privatizando tudo na atual conjuntura, não é? Então, isso é mais grave, isso é muito grave, porque tem repercussão e dimensões que a gente não consegue ainda medir, auferir. Por exemplo, interessa ao BIRD, né, ao banco, ao FMI, não é? Que essas nações do terceiro mundo não tenham tecnologia de ponta, não se desenvolvam. Então é fácil para eles direcionarem as leis para que se dedique apenas ao ensino fundamental. Quer dizer, não há então a preocupação em desenvolver técnicos com altos conhecimentos, não é? E aí, pesquisa científica. Pesquisa séria, né? Desinteressada, não é? Sem uma vinculação com o econômico. Então, esses países acabam não sendo competitivos. Quer dizer, é um processo inverso. A nação acaba, o grande contingente da nação acaba indo para o mercado informal, não é? E esse país acaba não sendo competitivo. Então é uma grande estratégia, uma grande jogada dos países do primeiro mundo. E isso, em alguns momentos, né, chama-se globalização, quer dizer, tem que internacionalizar tudo, mas na verdade este processo de globalização é um programa bem pensado, que deseja deixar os países pobres, não é, no anseio da competição, mas sem o domínio da pesquisa, que é realmente o poder do Estado. Nesse sentido, você concorda que os países pobres estão, digamos assim, na verdade, só desesperados com esse processo de globalização, às vezes perdendo até sua própria identidade cultural, e a escola não pode entrar nesse ritmo, né? Ou seja, a escola tem que ajudar, digamos assim, ao país, a sua cidade, o seu estado, a se proteger disso, ou é um processo, essa globalização realmente infalível, tem que aderir? Como é que fica? Porque isso é complexo, né? Eu compreendo a globalização enquanto uma etapa do capitalismo, né? E essa etapa faz com que o capitalismo esteja cada vez mais hierarquizado e integrado, não é? E pode deslocar as suas possibilidades financeiras para qualquer parte do planeta em função de demandas,
né? Então, por isso a gente fica muito à mercê, né? Essa bola especulativa, ela significa isso. Agora, é claro que a escola precisa, digamos, entender esse processo e fazer com que esses jovens comecem a se posicionar sobre isso. Não é? Porque ele está dentro disso, não tenta sonhar. Porque a escola reflete essas relações também. Agora, é preciso ver que essa globalização que está aí é uma globalização só econômica, né? Que interessando para alguns grupos financeiros internacionais. E é possível pensar em outras formas de globalização, né? Globalização social, né? Globalização cultural, quer dizer, seria possível... Globalização do acesso às informações? Quer dizer, seria possível outras formas de fazer com que todos tenham acesso a tudo, né? Quer dizer, só globalizar o mercado para consumir é fácil, né? Estão fazendo com mão de ferro, estão privatizando tudo e destruindo aquilo que foi conquistado duramente pelos trabalhadores, desestatizando a nação, né? Quer dizer, isso é transferir recursos do mercado local para o mercado global, né? Isso está beneficiando alguns grupos, né? Certo. Esse projeto é um projeto socialista? Tem um fundo socialista, assim, em termos de... quando você fala que a escola reproduz a ideologia do Estado, o Estado é capitalista... no fundo tem um desejo, gostou do desejo, sim? Um desejo socialista, há um fundo nisso? Se o socialismo puder ser compreendido enquanto condições dignas de existência para todo mundo, né? Relações mais humanas, mais fraternas, se o socialismo puder ser compreendido enquanto isso, enquanto uma utopia, né? Enquanto um projeto de sociedade, é claro que o que a gente faz na escola e no que a gente acredita vai nessa direção, né? Quer dizer, estaríamos construindo relações de tipo novo, não para manter o que está aí, né? O individualismo, a competição, a ganância, a busca desenfreada pelo lucro. Quer dizer, para mim, o projeto socialista significa completamente o contrário disso, né? Significa construir cooperação, construir solidariedade, construir vida digna para todo mundo. E isso e essa questão precisa ser discutida na escola. E que não necessariamente é um projeto socialista que foi implantado na União Soviética e que fracassou, né? Que, digamos assim, que normalmente quando se fala de socialismo, 1 minuto. Orra, meu. Beleza. Quando a gente pensa só na ideia socialista, não é? Passa-se a ideia daquele projeto que aconteceu lá e que por N razões. E que alguns autores dizem que não é socialismo, e sim formas de capitalismo de Estado, o que é muito diferente. O que eu também acho. Acho que o que se estabeleceu na União Soviética, na verdade, foi um capitalismo estatal, porque também um grupo econômico lá manipulou todas as relações e disse para o povo, bye. Então não dá para confundir realmente a Revolução Socialista de 1917 na União Soviética como um projeto socialista. Não foi, absolutamente. Mas está certo então. Professora Suzana, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço demais a sua participação, desejo muito sucesso. Com certeza haveremos de discutir muito educação, até porque esse negócio não tem fim mesmo, né? Sempre que a gente dá um passo, vem outro, dá um passo, vem outro, vem outro, vem outro. Tá certo. Obrigado pela sua presença, muito sucesso. Sempre que desejar, o programa está à disposição, ok? Ok. O seu alô final, então. Bom, a gente criticou a escola, criticou os professores, mas é preciso dizer que se não são os professores, a escola também não existe, né? Não acontece nada. Não acontece nada. Então, o professor precisa construir, não é? Visão de conjunto, né? Não dá mais para ficar fragmentado, isolado, numa informação parcelarizada. Buscar ter visão de conjunto para engrossar essa utopia, né? De construir uma sociedade melhor. E ele tem esse poder na mão dele, né? Fechando a porta, o que rola entre ele e os alunos pode definir a lógica da próxima sociedade. Legal. É você, meu querido professor, que ouviu essas palavras, dando mais ou menos uma relação da dimensão que nós temos de poder, junto aos nossos alunos, de construir coisas boas. Eu desejo que neste final de semana e durante sempre, se for possível, que nós estejamos construindo, segundo os aconselhamentos da professora Suzana, boas relações novas, relações de solidariedade, de fraternidade, de muito coleguismo e de muita amizade. Tá certo? Com esse pensamento, deixo um abraço a você e a toda a sua família. A gente se encontra sexta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Até lá, um grande abraço.